respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, em mais um podcast abençoadíssimo, através do Espírito Santo de Deus, nós iremos ser abençoados, seremos libertos através da palavra do Senhor. E como nós podemos ser libertos? É através da verdade. E através da verdade hoje, Jesus, Ele quer nos libertar da escravidão do pecado. Porque há ainda milhões de pessoas, amados, que são escravos do pecado, que estão perecendo, estão morrendo espiritualmente, estão, amados, tendo problemas em diversas áreas de suas vidas, porque ainda eles são escravos do pecado. E Jesus quer nos libertar, e Jesus quer nos abençoar, amados, nos livrar dessa escravidão do pecado. E para isso, amados, nós temos que entender o que a palavra nos diz. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, no versículo 11 até o 25, nos fala referente a essa escravidão do pecado, aonde milhões de pessoas estão vivendo. Repito isso para vocês. E a palavra diz assim, Romanos capítulo 7, no versículo 11, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Então nós vemos aqui, amados, que o pecado ele nos engana. E ele nos mata. E não precisa matar fisicamente, mas ele nos mata espiritualmente e também pode nos matar fisicamente. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Amados, nós temos que entender aqui, quando a palavra está falando que a lei é santa, a lei ela foi feita para o pecador, mas o que nos salva é a graça do Senhor. Porque para nós sermos salvos através da lei, nós não poderíamos pecar em nenhum dos mandamentos que Deus nos deixou, que não são somente 10 mandamentos, são mais de 600 mandamentos que Jesus deixa para nós, para que Deus nos deixou para seguirmos. Então aqui, amados, a lei, ela nos condena. E aqui a palavra está nos mostrando, amados, para mim e para você, que nós somos enganados, somos iludidos quando achamos que debaixo da lei nós seremos salvos. De maneira alguma, amados. Nós somos salvos através da graça, e nós vamos ver tudo isso aqui. No versículo 13, logo tornou-se-me o bom em morte. Então quer dizer, amados, vou repetir o versículo 12 e 13 para que você realmente tenha um bom sentido para você. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, quer dizer, a lei está sendo boa para mim morrer, porque a lei vai nos condenar. De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então aqui Paulo começa a mostrar, amados, que a lei parece ser boa, mas ela acaba não sendo boa, porque a lei, repito para vocês, a lei ela vem para nos condenar, porque teríamos verdadeiramente que cumprirmos todas as leis, todos os mandamentos, não errarmos em nada para sermos salvos. E o único que conseguiu cumprir esse mandamento, cumprir todas as leis que Deus deixou para nós, foi Jesus Cristo. Por isso que Ele é o nosso Salvador. Por isso, amados, que Jesus ele vem para mim, para você, nos libertar do pecado. E nós vamos chegar nesse grande entendimento, amados. Então Paulo aqui, ele começa a nos mostrar, que o pecado operou nele, pela morte. Então, amados, o pecado, a palavra, nós vamos ver, ela é muito clara, é muito verdadeira, lá em Romanos capítulo 6, no versículo 23,
porque o salário do pecado é a morte. Tá vendo? Aquele que vive no pecado, acha que o pecado é bom, ele vai ter um salário, é a morte, amados. E é isso que Paulo está trazendo aqui para mim e para vocês. No versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Nós vivemos no pecado. Porque o que eu faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Então, amados, estou trazendo aqui versículo por versículo através do Espírito Santo para que você tenha esse entendimento espiritual, Aqui o que Paulo está fazendo, porque o que faço não aprovo. Ele sabe que está cometendo pecado, ele sabe que está fazendo as coisas erradas e não aprova. Pois o que quero, isso não faço. Quando a gente está no pecado, a gente sabe o que é certo, as coisas que são certas a serem feitas. Quando nós estamos indo contra a lei, contra a palavra de Deus, nós sabemos, amados, que estamos errados e nós sabemos o que é certo. Por isso que Paulo está falando aqui, porque o que faço não aprovo. Eu estou fazendo coisas erradas aqui, Paulo, ele está mostrando, colocando, as pessoas fazendo coisas erradas, porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Então, o que ele deveria fazer, ele não consegue fazer, mas o que aborreço, isso eu faço. Quem você aborrece? Você aborrece a Deus. Então, isso ele faz. Ele sabe que as coisas erradas que ele fazia, Estamos colocando aqui, Paulo, ele traz as coisas que ele fazia errado. Ele tem o entendimento agora das coisas que ele fazia errado. Então, ele coloca para mostrar a verdade. Olha como eu errava, olha como eu fazia. Eu sabia que estava errando, mas continuava fazendo o meu erro. Eu sabia que estava pecando contra Deus, eu sabia que estava aborrecendo a Deus, mas continuava fazendo isso. E no versículo 16, e se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. É boa para quê? Para nos condenar. Ele está consentindo com a lei, que a lei venha sobre ele, para que seja condenado. Então aquele, amados, e se faço o que não quero, o pecado é maior, o pecado é mais forte, as tentações são maiores, Então eu não queria fazer, mas estou fazendo, estou cometendo esse pecado. Então você está consentindo com a lei, que a lei venha para te condenar. Está consentindo que a lei é boa para quê? Para te condenar. Condenar para uma morte eterna, amados, lá no inferno. No versículo 17, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Quer dizer, o pecado está falando maior do que o espírito da pessoa. O pecado está falando maior do que as suas forças, porque você não tem o Espírito Santo de Deus, você não tem Cristo na sua vida para te libertar. Então, veja bem que o pecado agora, está realmente habitando, está comandando a pessoa, está habitando dentro do coração, da mente, da alma, do espírito. E, na verdade, não deveria o pecado habitar, deveria o Espírito Santo de Deus habitar no seu coração, na sua alma, no seu espírito, na sua mente. No versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Então quer dizer, a pessoa, ela está no pecado, ela continua fazendo as coisas erradas, então ela entende que o bem, o amor, que Jesus, que Deus
que o Espírito Santo não está dentro dele, está dentro dela de maneira alguma. É isso que Paulo está trazendo para mostrar para a nossa vida, amados, para mim e para vocês, aquilo que ele viveu. Ele traz aqui para mostrar para nós, para o nosso entendimento, que todos nós somos iguais. O ser humano é igual, amados. E nós somos aqueles que cometemos erros. Todos cometem erros, todos cometem pecados, porque não existe pecado, pecadinho, pecadão. Só que acontece uma grande diferença quando aqueles que têm Cristo em suas vidas e aqueles que não têm. Porque aqueles que têm Cristo verdadeiramente, eles não podem continuar escravos do pecado de maneira alguma. Nessa escravidão que está sendo lida aqui, amados. Nessa escravidão, a pessoa que está escrava do pecado, ela sabe que está indo fazendo uma coisa errada, ela sabe que está indo num caminho errado, ela sabe que o bem não habita dentro dela de maneira alguma. Ah, Bispo Moacir, eu pratico bem, eu sou caridoso, eu sou bondoso, eu ajudo as pessoas, amém. Mas ainda você está escravo do pecado em alguma área da sua vida. E Jesus quer libertar. Porque Jesus, quando vem e liberta, meu irmão, minha irmã, não é libertar meia boca, não. Não é libertar metade. Jesus, quando ele vem para libertar, é tudo. Nós sejamos libertos, nós temos uma consciência, um entendimento de tudo aquilo que é certo e de tudo aquilo que é errado. Nós temos que ter esse entendimento. No versículo 20 fala assim: ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Aqui Paulo, ele mostra o reconhecimento dele e das pessoas. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, o pecado que habita na pessoa. Eu quero dizer para você, amados, concluir aqui, esse entendimento maravilhoso, que Paulo era um homem totalmente guiado pelo Espírito Santo de Deus, era um homem totalmente liberto do pecado, porque Paulo, ele já disse, deixou claro, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas antes de Cristo, antes de aceitar Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, Paulo era um homem que acreditava em Deus, mas não acreditava em Jesus, porque ele não conhecia Jesus. E aí o que Paulo fez? Mandou matar os cristãos, perseguiu os cristãos, perseguia a igreja de Cristo. Olha o grande pecado que ele cometeu. E inclusive Paulo se coloca: eu, dentre todos, eu sou o maior pecador. Porque Paulo viveu esse grande pecado de perseguir os cristãos. Paulo viveu esse grande pecado, o desejo, de mandar matar os cristãos. Olha, é cristão, mata ele, apedreja ele, joga na cova dos leões, olha, joga do abismo, acaba com a vida dele. Ele sabia que era errado. Ele sabia que era uma vida. Como ele vai mandar matar uma vida? Como ele vai tirar uma vida? Ele sendo um homem de Deus, sabendo que o único que pode tirar a vida do ser humano é Deus. Paulo sabia disso, mas ele mesmo, amados, ele mesmo não conseguia controlar esse pecado que estava dentro dele. Você está entendendo o que a palavra está falando comigo e com vocês? Deus quer nos livrar dessa escravidão do pecado, amados. Qual seja a sua escravidão, Deus quer te libertar em nome de Jesus Cristo. No versículo 21, acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O bem não estava conseguindo superar o mal. O bem não consegue superar o mal em muitas vidas, amados, em muitas pessoas. O mal está prevalecendo na vida de milhões de pessoas, amados. Olha o que é o versículo 22. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei,
que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha só, amados, quem pode livrá-lo? Quem pode libertar ele? Quem pode libertar você dessa morte, desse pecado? Quem pode? Porque o pecado está falando maior na vida das pessoas. No versículo 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Paulo seguia a lei de Deus, Paulo seguia os mandamentos. Mas, amados, o que resolvia isso? Se o pecado habitava dentro dele, como ele fala aqui, mas com a carne, a lei do pecado está nele. Ele cometia pecados e a lei vem para nos julgar, a lei vem para nos condenar, amados. Por isso que a palavra fala, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, porque é a graça que vai nos salvar, não a lei. A lei parece boa, a lei parece, amados, de Deus, a lei de Deus, que ela vem realmente para nos salvar, nos libertar, mas isso, amados, não é a verdade que acontece, porque eu repito, nós deveríamos cumprir todas as leis que Deus deixou para nós deveríamos deixar, amados, a lei realmente, cumprir todas as leis para que essas leis não venham, nos condenar. Mas se você deixar de cumprir uma lei, nós já somos condenados. Por isso que Jesus chegou e disse para mim e para vocês, eu dou a minha graça para vocês, a minha graça que salva, e é a graça do Senhor, amados, que está aqui hoje, para nos salvar, nos libertar, para nos tirar dessa escravidão do pecado. Nós temos que ser libertos dessa escravidão do pecado. Você, amados, você sabe o que Deus está falando agora com você, você sabe o que Deus está transmitindo para você nesse momento, você sabe que realmente qual é o pecado que você que está te escravizando. Você lê a palavra, você sabe que aquilo não está agradando a Deus, você lê a palavra, você vê que aquilo que a palavra está falando com você vai te condenar a uma morte eterna. Você sabe, amados, que aquilo não é aprovado por Deus, mas a escravidão do pecado está falando mais alto do que a palavra do Senhor, amados, do que a graça do Senhor, do que o bem, do que o amor, O pecado está falando mais alto, o desejo da carne, aquilo está, sendo maior do que a libertação. E Deus quer nos libertar em nome de Jesus Cristo. Você sabe, amados, todo mundo tem esse entendimento como Paulo tinha. Como Paulo colocou, olha, o pecado está falando mais alto dentro de mim. Eu sei que eu estou errado, mas o pecado está falando mais alto. É maior. Eu sei que eu tenho que fazer o bem, mas não consigo. Eu sei que eu tenho que me libertar desse pecado, mas eu não consigo. Você não vai conseguir realmente, porque o único que pode nos libertar de todo o pecado é Jesus Cristo. Ele é o nosso libertador. Ele é o único que pode nos libertar da escravidão do pecado. Olha o que a palavra fala, amados, para mim e para vocês aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, amados, nós vemos aqui que Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele nos libertou, amados. Ele quer verdadeiramente libertar toda a humanidade.
dos nossos pecados, basta aqueles realmente chegarem para Ele e falarem: Senhor, me liberta dessa escravidão. Olha, Senhor, tem uma área da minha vida, eu preciso ser liberto dessa escravidão, Senhor, me ajuda. Como Paulo foi ajudado, eu e vocês também podemos ser ajudados, como Paulo pôde, ouvir a voz de Deus e ele entender que aquilo que ele estava fazendo estava errado. Quando ele teve um encontro verdadeiro na estrada de Damasco com Jesus, naquele momento ele viu Jesus, ele viu o seu poder, a sua glória. Naquele momento, Jesus mostrou como que ele estava. Olha as escamas de peixe que ficaram ali em Paulo, é para que ele visse e entendesse que ele estava cego, que ele estava cometendo pecado, que ele estava numa cegueira só. E ali a palavra fala, amados, que quando Ananias, o discípulo de Cristo, foi até Paulo para orar, as escamas de peixe caíram. As escamas de peixe saíram. Naquele momento, ele aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e logo foi batizado. E ali morreu o velho eu e nasceu uma nova criatura para Cristo. E dali, amados, ele começou a ter o entendimento daquilo que realmente, amados, nós temos que ser libertos do pecado, de todo mal. Olha o que a palavra fala aqui em 1 João capítulo 3, no versículo 4 ao 11. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Isso aqui, amados, é realmente uma grande e pura verdade. Isso aqui é a definição de pecado. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O iníquo era aquele que sabia que estava cometendo pecado e continuava cometendo pecado, livremente. No versículo 5, e bem sabeis que ele se manifestou, Jesus, para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Em Jesus não há pecado, amados. Jesus foi o único, que veio à terra, se fez 100% homem, 100% Deus, mas só que Jesus não nasceu do pecado. Jesus foi trazido através do Espírito Santo e concebido num ventre de uma mulher, de Maria. E ali, amados, Jesus, ele nasceu sem pecado. Do versículo 6, qualquer que permanecer nele não vive pecando, Então, se a gente permanecer em Cristo, nós não viveremos pecando. Qualquer que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amados, é muito bom a gente sempre esclarecer para vocês. Em todos os podcasts, Deus tem usado através do Espírito Santo para falar isso. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. E Adão, o primeiro pecador aqui da terra foi ele e Eva, que cometeram o primeiro pecado contra Deus aqui na terra, porque no céu foi Lúcifer, Satanás, que cometeu o pecado, a rebelião contra Deus lá no céu, mas aqui na terra foi Adão e Eva. E aqui, amados, a palavra, você tem que entender que aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador, todos os pecados que nós cometemos diariamente, preste atenção, Jesus ele vai lá e crava os nossos pecados naquele madeiro e nos perdoa. E Jesus, em várias passagens, disse na palavra, quando ele perdoava os pecadores, Jesus ele dizia assim: vá e não peques mais.
não peques mais naquele mesmo pecado, no mesmo erro. Quando aquela mulher foi pega, né, a mulher adúltera foi pega no adultério, né, e que queriam matá-la, Jesus livrou ela da morte, pois queriam apedrejá-la, e Jesus colocou, né, para todos ali: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos foram embora, porque todos eram pecadores, e ninguém atirou a pedra naquela mulher. Aquela mulher não foi morta, e Jesus disse assim: mulher, onde estão os seus acusadores? Porque Jesus é o único que pode nos libertar do pecado, Jesus é o único que pode nos libertar da morte, Jesus é o nosso juiz e advogado, amados. Ele nos defende e ele assina a nossa vitória. E Jesus falou: todos foram embora, nem eles te condenaram e nem eu te condeno. Vá e não peques mais naquele mesmo pecado, não adulteres mais. Então Jesus está falando aqui, amados, quem continua no mesmo pecado está escravo daquele pecado, amados. Ele é filho do diabo, né? Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus quer nos livrar dessa escravidão, amados, quer desfazer essa escravidão em nossas vidas hoje. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não fica pecando, amado, naquele mesmo erro, não vive na roda dos escarnecedores, não vive, amados, adulterando, roubando, matando, destruindo, fazendo coisas que não vão agradar a Deus realmente, amados, de maneira alguma. Continuando aqui, amados, quero repetir o versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então a semente de Deus, amados, você tem que germinar dentro de mim e de vocês o amor, a bondade, a paz, né? A inteligência, a sabedoria de Deus em nossas vidas, de nós não seguirmos o caminho errado. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Nós temos que amar uns aos outros, amados. Nós temos que ter esse amor de Jesus Cristo em nossas vidas. Olha só, amados, olha o que a palavra fala aqui para mim e para vocês. Lá em Efésios, capítulo 1, no versículo 7, vamos lá, Efésios, capítulo 1, no versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, amados, em quem temos a redenção, a salvação pelo seu sangue, a remissão das ofensas, o perdão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. É a graça dele, é as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, o autor da nossa redenção, o autor da remissão dos nossos pecados, amados. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que a palavra fala aqui também em Efésios capítulo 2, no versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. No versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É a graça de Deus, amados. Pela graça de Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos por meio da fé, na fé em Cristo, que realmente Ele é o nosso Salvador, né? E isso não vem de vós, não é de nós, não. É dom de Deus, a graça de Deus que vem aqui nas nossas vidas, amados, nos abençoar grandemente. Olha o que a palavra fala aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele nos tirou, Jesus nos tirou da potestade das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Quando a gente fala Jesus, é o próprio Deus, né? Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus, para o reino de Deus, amados, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, amados, eles são três pessoas em uma. Eles são, amados, né? Pessoas distintas. E é muito fácil de entender, porque quando você, né, eu trago isso como exemplo, você imagina um cacho de uva, né? Um cacho de uva com apenas 3 gomos de uva. Você tem um cacho de uva ali, mas com 3 gomos, né? Aqueles 3 gomos são distintos, né? São individuais. E é assim quando você fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É um corpo, né? Com 3 pessoas, né, distintas, né? O nosso Deus Pai, nosso Deus Filho, o nosso Deus Espírito Santo de Deus. E no versículo 14, em quem temos a redenção, né? A salvação pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, né? O perdão dos nossos pecados. Olha o que a palavra fala também para mim e para vocês, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 21. Fala assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Aquele que não conheceu o pecado, Jesus não era pecador, Jesus não nasceu do pecado, mas ele se fez pecador por mim e por vocês, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, fôssemos, né, salvos por Deus, por ele tomar os nossos pecados, amados. Ele se fez maldito por mim e por vocês, naquele madeiro. Ele se faz maldito. Nós éramos malditos, mas ele se fez maldito por mim e por vocês, amados. Está vendo como Jesus, ele quer nos livrar dessa escravidão, mas somente, amados, se nós aceitarmos ele como nosso único, exclusivo Salvador. Olha que a palavra fala, João capítulo 8, no versículo 46. Vamos ler aqui, João capítulo 8, no versículo 46. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Jesus deixou claro aqui. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Ninguém. Porque Jesus não nasceu do pecado, ele não era pecador, ele nunca foi e nunca será. Então, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Né? Deixou claro aqui, interrogação. E se vos digo a verdade, porque Jesus só falou a verdade e continua falando a verdade, sempre falará a verdade, né? Se eu vos digo a verdade, por que não credes? Por que você não acredita que você vive uma vida de escravidão do pecado? Você é escravo do pecado. Por que você não acredita no que Jesus está falando através da palavra dele? E ele quer ser o seu libertador, ele quer te salvar, amados. Ele quer salvar vocês. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, declara a sua autoridade como libertador dos escravos do pecado. Jesus Cristo é o libertador dos oprimidos. O homem só se torna livre, amados, quando é liberto por Cristo. O homem não tem forças para se libertar sozinho. Somente Cristo pode libertar verdadeiramente o homem. Olha o que lá em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19 fala, né? Jesus, ele assume a sua missão libertadora dizendo assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor, a vinda do Senhor, amados. Olha só, olha o que a palavra fala também lá em Romanos capítulo 11, versículo 26. Paulo cita a profecia de Isaías dizendo: de Sião virá o libertador,
e desviará de Jacó as impiedades. Amados, Jesus Cristo é o libertador dos escravos do pecado. Olha o que a palavra fala, Apocalipse, aqui, amados, capítulo 1, no versículo, lê para vocês, 5 e 6, a palavra fala assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém, amados. Olha aqui, continuando para vocês, amados. Olha só que palavra maravilhosa. Jesus vai te libertar dessa escravidão hoje, em nome de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Tenha essa certeza. Olha, o Senhor é poderoso, amados. Olha o que a palavra fala em Romanos, capítulo 6, versículo 18. Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Quando nós somos libertos do pecado, amados, nós somos feitos servos da justiça. Em Gálatas, capítulo 5, no versículo 1, fala assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, da escravidão. Amados, quando nós formos libertos, e hoje vamos ser, tenha certeza, porque eu vou orar por essa libertação. Jesus, ele vai, meu irmão, minha irmã, vai te libertar. E quando ele te libertar dessa escravidão do pecado, a palavra está falando que você não torneis voltar de novo debaixo desse jugo da servidão. Não volte, amados, a partir que você estiver liberto dessa escravidão, daquilo que está acabando com a tua vida. Eu sei, amados, que por dentro Deus está fazendo um mover agora e vai te mostrar, amados, que você realmente está escravo daquilo que você não consegue se libertar, mas o Espírito Santo hoje vai realmente vir, amados, em nome de Jesus Cristo, e vai te libertar desse mal. Tenha essa certeza, em nome de Jesus Cristo. Confia apenas na palavra do Senhor, naquilo que Ele está trazendo, amados, para a sua vida, em nome de Jesus. A palavra fala assim, amados, João capítulo 14, versículo 6, que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for através dEle, se não for através de Jesus. Ele é a verdade, Ele é a vida. Por isso que a palavra fala, João capítulo 8, no versículo 32, fala assim: e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? É Jesus. E a verdade vos libertará. E Jesus vos libertará, amados. Olha o que fala no versículo 36, João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você deixar Jesus, o Filho de Deus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres dessa escravidão do pecado, amados. Tenha essa certeza. Jesus Cristo é o libertador do homem, é o libertador do domínio de Satanás. Jesus Cristo é o libertador da escravidão do pecado, é o libertador do inimigo opressor. Ele veio para libertar os cativos. Aleluia! Glória a Deus, amados. Eu quero orar para você agora, para que Jesus venha te libertar dessa escravidão do pecado. Mas para isso, aceite Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador, porque somente Ele, amados, tem o poder, somente Jesus, de libertar você desse pecado. Tenha certeza do grande milagre, porque a palavra, amados, diz assim, Romanos capítulo 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, será liberto desse pecado, amados. Creia somente. Então, declare assim comigo: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus,
eu te aceito como Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Vou orar por vocês, amados. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai querido, Pai amado, a Tua palavra foi pregada e a Tua palavra é verdadeira e a Tua palavra vai nos libertar agora, Senhor. Liberta, Senhor, o Teu povo desse cativo, porque o Senhor Jesus fez cativo o cativeiro. Liberta agora, Senhor, o Teu povo dessa escravidão do pecado, Senhor. Aquele que estiver, Senhor, na escravidão, estiver, Senhor, sendo dominado pelo pecado, que o Senhor venha agora libertá-lo em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo mal, Satanás, diabo, espírito da morte, demônio que carrega esse pecado sobre a vida dessa pessoa, saia agora em nome de Jesus Cristo, saia da vida dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, estão ouvindo agora esse podcast, a palavra do Senhor. Liberta, Senhor, agora, Pai, o Teu povo em nome de Jesus Cristo, o Teu povo que está escravo do pecado. Liberta agora, Jesus Cristo, faz o Teu milagre, faz a Tua obra, faz o Teu sobrenatural, quebra esses arguilhões do inferno, Senhor, que agora, Senhor, verdadeiramente, Senhor, as pessoas ouvindo a Tua palavra, e Jesus é a verdade, é a vida, Senhor, sem Ele nós não podemos nada, não temos força, Senhor, nos liberta desses pecados, nos liberta desse pecado que vem nos escravizando há muitos anos, Senhor, liberta agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é o único que pode nos libertar da garra de Satanás, do diabo e de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Vem, Senhor, fazer o Teu milagre, vem fazer o sobrenatural agora, Senhor, que nesse momento, Satanás, diabo, espírito da morte, saiam de todas as vidas agora, de nossas vidas, e agora em nome de Jesus Cristo, na nossa vida, da nossa família, nos liberta dessa escravidão do pecado agora, aquilo que nos acompanhava, aquilo que escravizava as nossas famílias em gerações, pega a Tua tralha, pega a Tua macumba, pega a Tua maldição e saia todo o mal em nome de Jesus Cristo. Senhor, aquelas pessoas que não conseguem se livrar do seu pecado, Senhor, ajuda agora, faz o Teu milagre, liberta, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que você possa, meu irmão, minha irmã, deixar Jesus te libertar, que você possa chegar para Jesus agora e falar: Senhor, toma esse pecado, eu não quero mais carregar isso, porque eu sei que a Tua lei, a Tua palavra vai me condenar, Senhor, eu quero a Tua graça, que a Tua graça me salve, me liberte, Pai, eu te peço isso tudo em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, amados, receba a libertação dessa escravidão do pecado que você vivia. Você não vai viver mais. Tenha essa certeza em nome de Jesus Cristo. Amados, eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus. Que você possa semear, passar esse podcast à frente para outras pessoas, para que outras pessoas possam ser libertas da escravidão do pecado, para que elas possam, meu irmão, minha irmã, ter a vitória em Cristo Jesus e possam conhecer verdadeiramente o único libertador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai nos libertar e vai nos dar uma vida eterna em nome de Jesus. Amados, que você possa também nos acompanhar no nosso canal do youtube.com/Igreja da Aliança com Deus. Deixe seu like, toque no sininho, para que todas as vezes que nós formos ministrar uma palavra, você possa nos ouvir. E também se inscreva em nosso canal e que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.